A história tem início com um garoto despertando em uma completa escuridão. Ele abre os olhos, mas não enxerga absolutamente nada, ficando confuso e sem qualquer ideia de onde está. Por alguns instantes, tudo permanece vazio, até que ele percebe um brilho fraco surgindo lentamente à sua frente. Aos poucos, essa luz se intensifica, e ele percebe que ela vem do interior do que parece ser uma casca de ovo. Parte dessa casca está rachada, criando uma pequena abertura que permite enxergar o exterior. Através dela, ele nota que se encontra em meio a uma floresta. Isso apenas levanta ainda mais perguntas, principalmente quando ele percebe que não consegue mover o próprio corpo de forma alguma. Antes que consiga organizar seus pensamentos, uma tela de status aparece de repente diante dele. Ao ler as informações, ele fica completamente paralisado de surpresa, pois o sistema indica claramente que ele é um ovo de dragão. A confusão só aumenta. Logo em seguida, a janela de status se expande, agora totalmente visível, e uma voz divina anuncia que aquela interface exibe todas as suas habilidades atuais, acompanhadas de valores numéricos para facilitar a compreensão. Ainda desnorteado, ele tenta falar com a voz divina, exigindo uma explicação sobre o que está acontecendo. No entanto, a voz responde calmamente que ainda não pode explicar tudo, pois ele ainda está no nível 1. Essa resposta apenas o deixa mais irritado. Em um ato de frustração, ele tenta se mover e acaba balançando levemente o corpo, o que faz com que caia da árvore onde estava apoiado. Ele atinge o chão e começa a rolar descontroladamente por uma encosta, até finalmente cair em um rio. Ao parar ali, percebe que consegue ver seu reflexo na água. Quando observa com atenção, fica chocado ao notar que sua imagem refletida é, na verdade, um ovo de dragão. Percebendo o quanto está perdido, a voz divina decide ajudá-lo um pouco mais e finalmente lhe oferece uma explicação adequada. Ela confirma que ele realmente é um ovo de dragão, classificado naquele mundo como um monstro de Rank F. Caso sua casca fosse quebrada completamente, ele morreria instantaneamente, o que significa que criar aquela pequena abertura para enxergar já havia sido extremamente perigoso. A voz divina continua explicando que, apesar de os ovos de dragão estarem na base da cadeia alimentar, eles possuem o potencial de crescer e se tornar dragões aterradores com o tempo. No entanto, isso só é possível se conseguirem sobreviver o suficiente, o que não é fácil, já que ovos de dragão são considerados uma iguaria muito apreciada por diversos monstros. Como obviamente não possuem pernas, a única forma de locomoção é rolando. Mesmo após ouvir tudo isso, ele ainda não consegue compreender totalmente o que está acontecendo consigo. Permanecer parado parece extremamente arriscado, então ele decide começar a rolar o mais rápido que consegue, tentando se afastar do perigo. Infelizmente, isso faz com que ele caia novamente, despencando de um pequeno penhasco. Ele percebe que tem caído bastante ultimamente, e por causa disso, o sistema anuncia que sua resistência aumentou do nível 1 para o nível 2. Ainda assim, a queda reduz seus pontos de vida, lembrando-o de que precisa ter mais cuidado. Ao perceber que está ferido e exausto, ele decide dormir um pouco para recuperar suas forças. Como esperado, ao acordar, seus pontos de vida estão completamente restaurados. Isso confirma que o descanso recupera totalmente sua barra de saúde, o que lhe traz um pequeno alívio nessa situação estranha e perigosa. Depois disso, ele continua rolando enquanto reflete consigo mesmo, imaginando o que exatamente acontecerá quando finalmente sair daquela forma. Ele se pergunta se um dia se tornará um dragão gigantesco, e se será obrigado a lutar sozinho contra inimigos implacáveis apenas para sobreviver. Enquanto avança, perdido em seus pensamentos, ele de repente para ao notar um inseto gigante não muito distante. Sentindo o perigo, ele se esconde rapidamente atrás de uma árvore e utiliza sua habilidade de avaliação. O resultado revela que a criatura é chamada de Devoradora de Ovos. Assim que o inseto o percebe, ele avança imediatamente em sua direção, deixando claro que pretende matá-lo. Ele começa a rolar o mais rápido que consegue, mas logo percebe que não conseguirá fugir para sempre. Mantendo aquele ritmo, mais cedo ou mais tarde seria alcançado. Com isso, entende que precisa encontrar uma forma de virar o jogo. O monstro o persegue até a beira de um penhasco. No momento em que a criatura salta em sua direção, tentando engoli-lo por completo, ele se esquiva no último segundo, usando toda a força que possui. Ele colide contra o monstro e consegue empurrá-lo para fora do penhasco. A criatura despenca encosta abaixo e morre instantaneamente. Aquela se torna a primeira batalha que ele venceu em toda a sua vida.
O sistema anuncia imediatamente que ele ganhou 12 pontos de experiência e que agora alcançou o nível 5. Como resultado, todas as suas estatísticas são completamente maximizadas. Além disso, ele atende aos requisitos para evoluir, recebendo a opção de escolher entre se tornar um bebê dragão ou um pequeno dragão. Sem saber exatamente qual é a diferença, o sistema explica. O pequeno dragão é descrito como uma raça comum de dragões, considerada pequena apenas em comparação com outros da mesma espécie. Mesmo assim, quando totalmente desenvolvido, ainda é maior que um urso e é conhecido por seu poderoso sopro de fogo. Já o bebê dragão não é bem adaptado para combate, devido às garras curtas e presas pequenas, mas possui um potencial enorme, podendo evoluir para diversas espécies diferentes de dragões no futuro. Entretanto, os bebês dragões são considerados uma iguaria extremamente valiosa, tanto para monstros quanto para aventureiros, o que significa que são constantemente caçados onde quer que apareçam. Diante disso, a escolha pelo pequeno dragão parece óbvia, já que é a opção mais segura para sobreviver. No entanto, logo após tomar sua decisão, a voz divina o envolve de forma acolhedora e lhe diz para não se limitar, explicando que tem grandes expectativas sobre ele e que sempre deveria buscar algo maior. Ao ouvir isso, ele se sente confuso e começa a se perguntar se realmente fez a escolha certa. Afinal, ele escolheu a opção mais segura e não a mais arriscada. Ao lembrar de como o sistema funciona, essa dúvida continua ecoando em sua mente. A voz divina havia mencionado que o dragão bebê possuía um potencial enorme, capaz de evoluir de diversas formas diferentes no futuro. Pensando nisso, ele começa a desconfiar que o pequeno dragão talvez tivesse um caminho mais limitado de evolução, ou que, depois de certo ponto, não fosse mais capaz de crescer plenamente. Essa ideia fica martelando em sua mente. Com isso em consideração, ele finalmente toma sua decisão e escolhe evoluir para um dragão bebê. Ele não quer viver com arrependimentos depois. Mesmo sabendo que essa escolha pode ser perigosa, ele prefere arriscar a se perguntar mais tarde se foi o medo que o fez se limitar. Ele quer acreditar que a decisão foi realmente dele, sem se enganar ou escolher o caminho mais fácil apenas por segurança. O sistema aceita sua escolha sem hesitar e realiza a evolução imediatamente. Seu corpo começa a mudar, passando por uma transformação visível até assumir a forma de um pequeno dragão amarelo, exatamente como havia escolhido. Junto com a evolução, ele adquire uma grande quantidade de novas habilidades, e todas as suas estatísticas anteriores aumentam de forma significativa em comparação ao que eram antes. Mesmo assim, seus pontos de vida e mana não se recuperam automaticamente após a evolução. Ele continua exausto, o que deixa claro que precisará descansar antes de se esforçar novamente. Quase no mesmo instante em que percebe isso, seu estômago ronca alto, deixando evidente que ele também precisa comer o quanto antes. Ao olhar para o local onde derrotou a criatura anteriormente, ele percebe que o verme que matou agora parece surpreendentemente apetitoso. Ele entende que, se quiser continuar ficando mais forte, precisará de proteína. Com esse pensamento, seus instintos de dragão despertam completamente. Sem hesitar, ele devora o verme. Depois disso, se deita e adormece. Quando acorda na manhã seguinte, sente-se cheio de energia, renovado após uma boa noite de descanso. Ele então se dirige até o rio para observar seu reflexo. Nesse momento, finalmente aceita que foi reencarnado naquele mundo. O que mais o intriga, porém, é o fato de não possuir nenhuma lembrança de sua vida anterior. Ele não sabe quem era, como vivia, nem sequer se era um garoto ou uma garota. Tudo isso simplesmente desapareceu. Enquanto reflete sobre isso, ele percebe movimento atrás de si e se vira, notando vários vermes escuros se aproximando. Desta vez, em vez de fugir, ele parte diretamente para o ataque. Utilizando suas novas habilidades, derrota a primeira leva rapidamente. Conforme continua lutando, desbloqueia ainda mais habilidades, tornando o combate cada vez mais simples e eficiente. Depois de derrotar todos, a fome retorna. No entanto, ele não tem vontade de comer aqueles vermes escuros, pois se lembra do gosto horrível da última vez. Então, encontra alguns cogumelos próximos e decide experimentá-los. Essa decisão logo se mostra um erro, pois ele descobre rapidamente que são venenosos. Após sofrer com os efeitos, ele decide que nunca mais comerá cogumelos novamente. Com essa lição aprendida, ele se aventura mais fundo na floresta em busca de uma presa melhor.
já que não quer sobreviver apenas se alimentando de vermes. Após explorar por um tempo, encontra um lobo cinzento. Mesmo sendo maior que ele, o dragão consegue usar seu sopro fraco e o soco de dragão para derrotá-lo. Depois da vitória, ele queima levemente a pele do lobo. Ao sentir o cheiro, percebe que lembra um churrasco. Movido pela curiosidade, usa novamente seu sopro de dragão para assar melhor a carne. Quando finalmente morde, descobre que o sabor é incrível. Mais tarde, ele encontra outro lobo cinzento e o derrota quase instantaneamente. Com isso, alcança o nível 20 de 25, percebendo que ainda precisa subir mais 5 níveis para poder evoluir novamente. Assim que o lobo cai, ele repete o processo de antes, mostrando que já está começando a se acostumar com a vida de dragão. Caçar, lutar e comer dessa forma começa a parecer natural. Ainda assim, apesar de ficar mais forte, ele sente a solidão pesar. A única voz com quem conversa é a voz divina, e isso começa a deixá-lo entediado e solitário. Ele se surpreende ao perceber que deseja ter um amigo ao seu lado. Esse desejo se realiza mais rápido do que ele imaginava. Pouco tempo depois, ele ouve vozes vindas de longe. Ele não consegue entender a língua falada, mas se sente aliviado ao reconhecê-las como vozes humanas. Rapidamente, se esconde atrás de uma árvore e observa com cuidado. Ele vê um pequeno grupo de aventureiros se aproximando. No início, pensa em se mostrar e tentar se comunicar, mas logo se lembra de que é um dragão. Surge o medo de ser atacado assim que for visto. Ainda assim, ele pensa que, por ser pequeno, talvez pareça inofensivo ou até fofo. Chega a considerar que poderiam tratá-lo como um animal de estimação. Cheio de esperança, ele sai de trás da árvore e se coloca diante deles, tentando parecer o mais adorável e inofensivo possível. Infelizmente, o plano falha completamente. Os aventureiros não o veem como algo inocente, mas sim como presa e carne valiosa. Sem hesitação, o líder do grupo o ataca, cravando a espada em seu peito. Logo em seguida, o homem usa magia que entorpece todo o seu corpo, impedindo-o de se mover normalmente. Ele tenta desesperadamente fugir, mas seus músculos não respondem devido à paralisia. Indefeso, ele observa os aventureiros se aproximando lentamente, claramente se preparando para matá-lo. Nesse momento, ele percebe o quão ingênuo foi ao acreditar que um dragão poderia fazer amizade com humanos. Depois de todo o esforço para sobreviver e evoluir, parece que tudo está prestes a terminar de forma cruel e sem sentido. Justo quando o líder levanta a arma para dar o golpe final, uma aventureira se adianta e o interrompe. Ela questiona se realmente é necessário matar um dragão tão pequeno, fofo e de aparência inocente. Confuso, o protagonista se pergunta por que ainda está vivo. Alguns segundos depois, ele sente uma sensação de calor se espalhar por todo o corpo. Ao levantar o olhar, percebe que a aventureira está usando magia de cura. Ele rapidamente utiliza sua habilidade de avaliação e descobre que o nome dela é Miriam. Mesmo estando quase sem mana, ela decide curá-lo completamente. Enquanto Miriam fala com ele, o sistema anuncia que ele adquiriu a habilidade de compreensão da língua humana, permitindo entender o idioma gradualmente à medida que o nível da habilidade aumenta. Porém, esse breve momento de calma e gentileza não dura muito tempo. De repente, gritos ecoam à distância, altos e desesperados. Miriam reconhece imediatamente aquelas vozes como sendo de seus companheiros. Sem pensar duas vezes, ela tenta correr em direção ao som para ajudá-los. Antes que consiga se afastar, ele segura o braço dela com força, demonstrando claramente o quanto está aflito. Ele tenta impedi-la, alertando que seja lá o que estiver acontecendo à frente é perigoso demais para ela enfrentar sozinha. Mesmo assim, Miriam se solta e corre, ignorando o aviso e deixando-o para trás. Ao vê-la partir, o protagonista percebe que não pode simplesmente ficar parado enquanto a garota que salvou sua vida corre perigo. Tomando coragem, ele força seu corpo a se mover e corre atrás dela. Quando finalmente chega ao local, seu coração afunda ao ver a cena diante de seus olhos. Miriam está enfrentando um monstro terrível, um dragão de pedra, classificado como um inimigo de nível C. A situação é ainda pior ao perceber que a criatura possui 197 pontos de vida, o que significa que seria necessário causar um dano absurdo para derrotá-la. Miriam já está ferida. No momento em que ela grita, o dragão de pedra volta toda a sua atenção para ele. Encarando aquela criatura gigantesca que agora o observa diretamente, ele sente o medo tomar conta de seu corpo. Seus músculos travam, sua mente entra em conflito e ele se pergunta se é assim que tudo vai acabar.
Sem conseguir se mover, paralisado pelo pavor e pela dúvida, ele sente que está diante do fim. E assim termina o primeiro episódio. Por sorte, Dragu consegue se esquivar do ataque no último instante. Enquanto se move, ele pensa que cometeu um grande erro ao acreditar que os 4 conseguiriam derrotar aquela criatura. Quando era criança, jamais teria imaginado algo assim. Ao observar Miriam, ele percebe que ela está com pouquíssimos pontos de vida restantes, e para piorar, o pequeno dragão começa a avançar lentamente em sua direção. Desesperado, Dragu tenta ajudá-la, mas é interrompido por uma voz que ecoa, ordenando que ele fuja. Ela insiste que ele saia dali imediatamente, pois enfrentar aquela criatura é impossível. Dragu entende perfeitamente, sem qualquer dúvida. Não existe chance real de vitória. Mesmo sabendo que a voz está certa, ele não consegue abandonar a garota. Decide então fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Ele começa a rolar rapidamente pelo chão, desviando dos ataques do monstro com precisão, a ponto de parecer um verdadeiro mestre da esquiva. Em pouco tempo, percebe que o homem mais velho do grupo já está morto. O outro companheiro ainda respira, mas está inconsciente e sangrando. Drago entende que precisa afastar o monstro de alguma forma. Sem perder tempo, ele avança, rolando e atacando para provocar a criatura. O dragão, que de pequeno não tem nada além do nome, se enfurece e começa a persegui-lo. Pelo menos era isso que Dragu esperava. No entanto, o monstro ativa uma de suas habilidades, causando um enorme terremoto que o deixa completamente imobilizado. Dragu reclama, percebendo que aquele miserável é forte demais. Cheio de raiva, ele desfere um golpe com o punho envolto em chamas. Mas o dragão simplesmente ativa sua regeneração, recuperando todos os pontos de vida com extrema facilidade. Nesse momento, Dragu entende que não há mais nada que possa fazer ali. No fim, ele decide pegar Miriam e fugir do local. Não há como salvar todos, mas pelo menos pode salvar uma vida. Ele a carrega consigo, afastando-se da área de perigo. Já longe dali, observa com preocupação que o HP de Miriam continua caindo. E se infelizmente, ele não possui nenhuma habilidade de cura. Mesmo assim, Miriam é humana, e isso significa que existe uma solução. Se quiser salvá-la, ele precisa levá-la até uma aldeia humana. Seguindo um leve cheiro característico, Dragu se apressa, mas logo percebe que o caminho está cercado por uma matilha de lobos cinzentos. Eles o cercam rapidamente, sem dar espaço para a fuga. Sem alternativa, Dragu enfrenta os lobos para afastá-los. Durante a luta, Miriam começa a abrir os olhos por um breve instante e vê de forma confusa o pequeno Dragu se esforçando contra as feras. Logo depois, ela perde a consciência novamente, enquanto a noite continua avançando. Dragu segue carregando Miriam, já no limite de suas forças. Por sorte, ele consegue alcançar a aldeia. Sem perder tempo, começa a gritar por ajuda, pedindo socorro aos moradores. No entanto, eles apenas ouvem rugidos e, sentindo-se ameaçados, atacam, ferindo-o na perna com uma lâmina. Tentando fazê-los entender, ele percebe que é inútil. Então, abandona o corpo de Miriam, confiando que eles poderão ajudá-la, e foge rapidamente de volta para a floresta. Enquanto se afasta, ele compreende que quanto mais tenta se aproximar dos humanos, mais eles o verão apenas como um dragão, um monstro. Como se não bastasse, a voz de Deus surge novamente, informando que ele recebeu um novo título, subindo do insignificante nível de Herói 1. 2 dias se passam, e Miriam finalmente desperta. Confusa, ela se pergunta onde está, até perceber uma elfa ruiva ao seu lado, entendendo que está em uma aldeia. A elfa, chamada Meriel, explica que usou magia branca em excesso para curá-la, e que agora Miriam precisa descansar. Miriam pergunta quem a levou até ali e o que aconteceu com seus companheiros. Meriel responde que o anão está morto, encontrado como se tivesse sido esmagado por uma enorme rocha. Quanto aos outros, seus corpos não foram localizados e tudo indica que foram devorados. Miriam cai no chão, chorando, ao perceber que é a única sobrevivente. Ela se culpa, acreditando que poderia ter impedido tudo. Meriel pede que ela se acalme, explicando que Deus sempre fez o que quis. O importante é que agora ela está viva, graças a alguém que a salvou. Meriel conta que o anão era uma boa pessoa, responsável por afastar monstros da aldeia e servir de exemplo para as crianças. Porém, certa noite, ouviu comentários na taverna dizendo que ele jamais derrotaria um dragão de pedra. Ofendido, ele decidiu provar o contrário, praticamente se matando por orgulho.
Por causa disso, arrastou GR e Miriam para formar um grupo, aproveitando-se da ausência de Meriel e alegando falsamente que tinha sua permissão. Miriam sabia que Meriel os havia alertado para não se aproximarem do dragão, mas acabou cedendo à pressão e ao sentimento de culpa. Ela conta que aceitou acompanhá-los apenas com a condição de recuar caso a situação se tornasse perigosa. Infelizmente, as coisas não saíram como planejado. Meriel afirma que o anão morreu por causa de seu orgulho e parabeniza Miriam por ter sobrevivido a ferimentos tão graves. Animada, Miriam afirma que alguém certamente a carregou até a aldeia. Meriel descarta essa ideia, dizendo que encontraram sinais de um monstro atacando a entrada da vila, mas que o grupo de Gregory conseguiu repelir a ameaça. Miriam insiste que desmaiou durante a luta e que é impossível ter escapado sozinha. Meriel tenta convencê-la de que golpes fortes podem causar perda de memória. Miriam aceita a possibilidade, mas ao se lembrar de Dragu lutando contra os lobos, pergunta a Meriel como eram aquelas criaturas. O monstro que estava ao lado dela já não se encontrava mais ali, embora Miriam não soubesse explicar o motivo. Quando deram por sua ausência, perceberam que ele simplesmente havia desaparecido. Maria pergunta se Miriam está preocupada com alguma coisa, mas ela prefere não entrar em detalhes. Mesmo assim, o assunto continua rondando seus pensamentos, principalmente quando ela se pergunta se aquele monstro poderia ser o mesmo pequeno dragão com quem havia esbarrado antes. Enquanto isso, em outro lugar, Dragu se levanta como se nada tivesse acontecido. Ele agradece silenciosamente ao metabolismo dos dragões, além de um bom período de descanso. Em seus pensamentos, ele espera que aquela garota esteja bem. Ao lembrar da batalha, reconhece que estava extremamente fraco naquele confronto. Ele acreditava que, após evoluir, já seria um pouco mais forte, mas aquela luta revelou uma diferença absurda entre ele e um dragão, mesmo sendo um considerado pequeno. Isso desperta em Dragu um forte desejo de se tornar muito mais poderoso. Ele sente que chegou a hora de agir. Em uma mudança de cenário, ele utiliza um comedor de ovos para invocar seus aliados, criando assim uma oportunidade perfeita para ganhar experiência. Nesse momento, a voz de Deus anuncia que ele recebeu o título do Caminho do Mal, algo que o deixa levemente ofendido. Drago derrota rapidamente os comedores de ovos, sobe para o nível 25 e volta a cumprir os requisitos para evoluir. Buscando o melhor local para a transformação, ele vai até um lago e aceita ver as opções de evolução apresentadas pela voz de Deus. 5 caminhos surgem: Calamidade, Marmorizado, Criança Angelical, Pequeno Dragão e Filhote de Dragão. A voz explica que o pequeno dragão cresce rápido e é mais seguro no início, mas tem potencial limitado, enquanto o filhote de dragão oferece um futuro muito mais promissor. Dragu também analisa outras opções: o dragão criança, sua evolução natural e mais segura; o marmorizado, focado em resistência e mana; e o dragão angelical com habilidades de cura, porém pouco poder ofensivo. A calamidade juvenil representa o início de um caminho maligno, embora reversível. Mesmo relutante com a ideia de se tornar uma calamidade, Dragu se vê intrigado ao saber que esse tipo de dragão é extremamente inteligente e pode assumir forma humanoide, permitindo-se infiltrar entre humanos. Ainda incomodado pelo significado dessa escolha, ele termina o capítulo indeciso. Ele reflete sobre a ideia de se tornar um dragão da peste jovem, e logo conclui que isso talvez não seja uma escolha tão inteligente assim, já que, para onde quer que olhe, esse tipo de poder ainda o assusta. Sua maior preocupação continua sendo Mírias, e por isso ele deseja, aconteça o que acontecer, obter a habilidade de transformação humana. Após pensar bastante, o protagonista chega à conclusão de que, se conseguisse aprender essa transformação, poderia experimentar uma vida simples e correta. Mesmo que tudo desse errado, sempre existiria a possibilidade de voltar atrás. Com isso em mente, ele toma uma decisão repentina e escolhe evoluir para um jovem dragão da peste. Seu corpo se transforma imediatamente, acompanhado pela voz divina, que anuncia sua evolução de dragão da peste bebê para um estágio superior. Apesar de ser exatamente o que havia escolhido, o protagonista observa seu reflexo na água e sente sua confiança vacilar. Ele já não se parece mais com o pequeno dragão adorável que costumava ser. Quanto mais se observa, mais sua aparência parece sombria e ameaçadora. A voz divina então informa que seu status aumentou do nível 2 para o 3, permitindo agora que ele revise os detalhes de suas habilidades. A capacidade da voz divina também subiu do nível 1 para o 2,
e ele adquiriu as habilidades de voo e poeira de escamas de dragão. Ao ouvir isso, o protagonista se sente satisfeito por um momento. No entanto, a voz divina continua, explicando que sua mordida evoluiu para presas venenosas, que ele obteve hálito sombrio e doentio, além de garras com veneno paralisante. Todas essas habilidades soam extremamente perigosas. Ele responde à voz divina dizendo que não precisava disso, mas ela prossegue informando que ele também recebeu o título de amizade e que a maldição aumentou do nível 1 para o 2. Com tantas informações, o protagonista começa a achar que talvez essa decisão tenha sido um grande erro. Para piorar ainda mais a situação, não há qualquer menção à tão esperada transformação humana. Isso o faz pensar que acabou se tornando algo próximo da própria morte. Embora tente se convencer de que talvez precise apenas subir mais níveis para desbloquear essa habilidade. A voz divina, porém, afirma que não pode fornecer explicações desse tipo no nível 3. Derrotado, o protagonista se sente mal ao perceber que ganhou tantas habilidades estranhas em vez da transformação humana que desejava. Ele decide então revisar tudo sozinho e tenta aprender mais sobre a habilidade da voz divina, questionando de quem ela realmente é. A resposta é direta. Não pode haver explicações sobre isso nesse nível, algo que ele já suspeitava. Diante disso, resolve analisar outras habilidades, como a poeira de escamas de dragão. A voz divina explica que, ao bater as asas, o dragão espalha um miasma debilitante que afeta tudo ao redor. Em níveis mais altos, esse poder seria capaz de aniquilar nações inteiras, apenas voando sobre elas. O protagonista move as asas com cuidado, mas esse simples gesto mata uma flor próxima, o que o faz entrar em pânico. Ele não gosta nem um pouco da ideia de ser uma arma biológica ambulante e reclama que um aviso teria sido útil. A poeira saiu apenas com o movimento das asas, algo que jamais aconteceria se ele ainda fosse humano. A explicação continua com o hálito doentio, descrito como um ataque que espalha um miasma carregado de doenças. Ele não apenas causa enfermidades graves, como também é extremamente contagioso e, no passado, foi responsável pela destruição completa de uma civilização inteira. Diante disso, o protagonista entra em completo desespero, dizendo que não pode existir nada mais perverso do que aquilo, e se perguntando se ainda será capaz de seguir um caminho justo. Ele decide então analisar seus títulos, já que parecem influenciar fortemente sua evolução. A voz divina explica que herói é um título concedido àqueles que representam valores modestos e bondosos, podendo um dia se tornarem verdadeiros heróis. Esse título aumenta levemente o dano com certas armas e tem grande impacto no caminho evolutivo. O protagonista não rejeita essa ideia, pois acredita que isso pode impedir que ele siga por um caminho maligno. Em seguida, a voz divina descreve o título de malfeitor, destinado a vilões cruéis que deixam pilhas de cadáveres para trás. Ele aumenta levemente o dano de ataques sombrios, dificulta o aprendizado de magia branca e reduz a taxa geral de recuperação, além de também influenciar fortemente a evolução. Ao ouvir isso, o protagonista interrompe a explicação, afirmando que essa é a pior habilidade que já ouviu em toda a sua vida. Ele começa a acreditar seriamente que fez a escolha errada. Desesperado, pede à voz divina que o leve de volta e diz que gostaria de retornar a ser um bebê inocente, arrependendo-se profundamente de sua decisão. Enquanto isso, Mariel e Miriam verificam todas as pedras que protegem a vila. Mariel explica que essas pedras criam uma barreira que impede a entrada de monstros, mas, na verdade, o encantamento apenas os desestimula subconscientemente. Criaturas com vontade forte ou objetivos claros ainda conseguem ultrapassar a proteção. Miriam supõe que isso inclua o monstro visto outro dia, mas Mariel afirma que não há certeza, já que ninguém o viu claramente. Mesmo assim, Miriam acredita que ele talvez estivesse tentando ajudar, especialmente depois de tê-lo visto lutar contra os lobos. Mariel comenta que, se ele tivesse entrado na vila, seria porque o feitiço foi quebrado, o que seria um grande problema, mas também indicaria que ele poderia voltar. Por isso, decidem avançar para o próximo encantamento e verificar se está tudo em ordem. Após concluírem, Miriam pergunta se pode aprender mais sobre monstros, mas Mariel observa que ela anda estranhamente obcecada por eles desde o incidente. Miriam confessa que não consegue tirar da cabeça a sensação de ter sido salva por um pequeno dragão na floresta. Mariel a interrompe imediatamente, perguntando se ela estaria desenvolvendo sentimentos por um monstro. Miriam nega rapidamente, embora hesite por um breve instante.
Apesar da insegurança, Mariel decide explicar mais sobre os monstros. Ela diz que eles podem evoluir para diferentes formas, ficando mais fortes a cada evolução, o que acontece ao caçarem outras criaturas. Eles sobem de nível, assim como os humanos, que também possuem níveis próprios. Miriam comenta que os humanos também podem evoluir, aprimorar suas habilidades e subir de nível ao acumular experiência. Mariel confirma e explica que, no caso dos monstros, cada espécie possui um limite máximo diferente. Quando atingem esse limite, eles evoluem para uma forma superior. Esse processo se repete várias vezes, e com o passar do tempo, os monstros assumem aparências cada vez mais poderosas. Miriam diz que é difícil acreditar que as pessoas do passado conseguiram compreender a verdadeira natureza dos monstros. Mariel, então, pergunta do que ela está falando, já que essa explicação havia sido dada anteriormente e o acontecimento citado ocorreu há apenas 11 anos. Miriam admite que não se lembra de nada disso, pois na época tinha apenas 5 anos e ainda conhecia pouco o mundo. Mariel concorda que ela está certa, e Miriam comenta que era tão pequena que precisava olhar para cima para enxergá-la. Mariel lança um olhar irritado em resposta. Miriam rapidamente percebe que tocou em um assunto delicado, já que Mariel é sensível quando o assunto é sua altura. Mesmo que isso provavelmente seja verdade, Mariel nega e muda completamente de tema. Ela explica que, de tempos em tempos, surgem pessoas especiais capazes de ouvir a voz divina, que compartilha informações sobre monstros, níveis e outros assuntos semelhantes, como acontece com heróis ou santos. Foi graças a essas pessoas que esse conhecimento se espalhou, e não por simples tentativa e erro. Os monstros lutam para sobreviver, ganham experiência e buscam evoluir. Em outras palavras, todos eles são impulsionados a buscar poder e se tornar mais ferozes. Mesmo que aquele dragão tenha salvado a vida de Miriam, na próxima vez que seus caminhos se cruzarem, ele terá evoluído para algo muito mais perigoso e voltará suas presas e garras contra ela. Miriam tenta dizer algo, mas para no meio do caminho. Mariel a alerta para não criar expectativas estranhas em relação aos monstros. Eles são a personificação do instinto de luta, e isso os torna incompatíveis com humanos. Miriam não tem outra escolha senão aceitar essas palavras, pensando que até mesmo aquele pequeno dragão que a salvou um dia irá mudar ao evoluir. Enquanto isso, o protagonista decide subir de nível o mais rápido possível e retornar ao caminho que escolheu. Afinal, ele pretende se tornar um herói, não um rei demônio. Para começar, ele quer aprender sobre a transformação humana e ir até a cidade, pois deseja vê-la novamente, especialmente Miriam. Sem perder tempo, ele passa a procurar monstros mais fracos ao redor para ganhar experiência rapidamente. De repente, andar se torna difícil. Ele percebe fios envolvendo seu corpo, impedindo qualquer movimento. Nesse instante, nota a presença de um enorme monstro atrás dele, mas não é o tipo de aranha que ele imaginava. O protagonista checa rapidamente seus atributos e descobre que se trata de um taranturote extremamente forte. Ele entende que não tem chances de vencê-lo agora, mas antes mesmo de tentar fugir, a aranha dispara sua teia. Imediatamente, ele usa seu hálito de dragão bebê para queimar os fios, mas acaba incendiando o próprio corpo no processo. Enquanto rola pelo chão tentando apagar as chamas, a voz divina anuncia que ele adquiriu resistência ao fogo. Assim que consegue se levantar, ele avança rapidamente para verificar quanto dano causou à aranha. O Taranturote ainda possui 62 pontos de vida de um total de 78, o que mostra que o ataque não foi tão eficaz quanto ele esperava. Sem muitas opções, ele decide usar suas garras, ativando pela primeira vez a habilidade de garras venenosas e paralisantes. Após atacar repetidamente, ele recua e confere seus próprios status, percebendo que agora tem apenas 42 pontos de vida. O estado do Taranturote indica exaustão leve, paralisia parcial e fúria total, o que definitivamente não é um bom sinal. O protagonista não entende como isso é possível, já que a aranha ainda tem metade da vida restante. Ele percebe que apenas piorou a situação, decidindo que precisa sair dali imediatamente. Enquanto o monstro ainda está parcialmente paralisado, ele usa sua habilidade de rolar para escapar. No entanto, a paralisia desaparece rapidamente, e a aranha enfurecida começa a persegui-lo. Nesse momento, ele se lembra de que pode voar, mas suas asas pequenas não permitem ir muito longe. Ele fica confuso por não conseguir realmente voar, o que indica que seu nível ainda é baixo. Sem tempo para pensar,
ele usa novamente a habilidade de rolar para fugir. Após 10 minutos inteiros rolando sem parar, a aranha continua atrás dele, sem demonstrar qualquer sinal de cansaço. A voz divina informa que a habilidade de rolamento subiu do nível 2 para o nível 3. Isso lhe dá um pouco de esperança, e ele começa a acreditar que pode sobreviver, já que agora está mais rápido. A voz divina então anuncia que ele recebeu o título de Frango Corredor. O protagonista pergunta imediatamente se isso significa que está sendo chamado de covarde. Ele esclarece que enfrentaria a aranha se tivesse alguma chance de vitória, mas claramente não é o caso. A situação piora quando ele percebe que está se aproximando de um penhasco e sabe que uma queda certamente o mataria. Ele pensa em virar à direita antes da borda, mas logo considera que talvez consiga escapar se alcançar o outro lado. Mesmo sabendo que sua habilidade de voo não é confiável, ele decide saltar com toda a velocidade que consegue, apostando tudo nessa tentativa. No ponto mais alto do salto, ele abre as asas e tenta usar o vento a seu favor para chegar ao outro lado. Para sua surpresa, funciona melhor do que o esperado. Ele consegue escapar, embora esteja completamente exausto. O protagonista acredita ter despistado a aranha, mas entra em pânico ao perceber que ela criou uma ponte de teias para continuar a perseguição. Forçado a fugir desesperadamente, ele atropela vários monstros pelo caminho, ganhando grandes quantidades de experiência graças ao seu título especial, o que o faz subir rapidamente até o nível 8. Sentindo-se mais forte, ele decide parar de correr e finalmente enfrentar a aranha. Após analisar suas habilidades e suportar um poderoso veneno, graças à resistência adquirida, o protagonista engana a aranha fingindo estar morto, e a derrota com um ataque decisivo de cauda. A vitória o leva diretamente ao nível 14, além de desbloquear novas habilidades, embora a tão esperada transformação humana ainda não apareça, o que o deixa frustrado. Exausto, ele encontra uma caverna e decide usá-la como base. Lá, prepara uma refeição improvisada com frutas estranhas que melhoram o sabor da carne, o que acaba lhe rendendo inesperadamente o título de Senhor Chefe. Apesar de satisfeito, ele reflete com amargura sobre sua aparência monstruosa e o fato de agora ser visto como inimigo da humanidade. Enquanto isso, na aldeia, Miriam fica preocupada ao saber que duas figuras foram vistas perto de um lago. Mesmo querendo sair em busca delas, é impedida por Mariel, que decide pedir ajuda à guilda. No dia seguinte, o protagonista acorda recuperado, mas estranhos problemas surgem ao tentar ver seu próprio status. Após uma dor intensa, sua habilidade evolui novamente, embora sua visão permaneça turva, encerrando o episódio com mais mistérios sobre sua nova forma. A jovem insiste em entrar na floresta de qualquer maneira, demonstrando uma determinação quase teimosa. No entanto, sua amiga se opõe imediatamente, afirmando que isso seria uma péssima ideia, já que ela não conseguiria fazer nada sozinha lá dentro. A floresta é perigosa demais, cheia de monstros e riscos desconhecidos. A garota, porém, responde com firmeza que Dops ainda está vivo e que sente isso no fundo do coração. Diante dessa afirmação, sua amiga questiona o motivo de ele ainda não ter retornado à vila depois de tanto tempo. A jovem admite que não sabe a razão exata, apenas que algo a impede de desistir. Sua amiga, mais racional, comenta que irá pedir ajuda aos aldeões para montarem um grupo de busca organizado. Por isso, pede que ela pare de querer ir sozinha o tempo todo para a floresta, pois não podem colocar a vida de outras pessoas da vila em perigo por causa de uma decisão impulsiva. Assim, decide que o melhor caminho é solicitar que a guilda investigue o caso, já que os aventureiros devem chegar em breve para ajudar. Ao ouvir isso, a garota percebe que agiu de forma precipitada e pede desculpas por seu comportamento irracional. A cena muda para Dragon, que desperta de bom humor, bastante satisfeito por ter conseguido dormir profundamente e também se alimentar corretamente após tanto tempo. Seu corpo parece mais forte e estável, e isso o anima. Agora, ele decide que é o momento de evoluir novamente e tentar, finalmente, alcançar a tão desejada transformação humana. Enquanto caminha, observa atentamente o ambiente ao redor. Ao olhar à frente, nota algo estranho no chão, uma gosma de aparência suspeita. Ele começa a se perguntar o que exatamente seria aquilo. Tem certeza de que não pode ser apenas uma poça d'água comum. E movido pela curiosidade, resolve se aproximar para descobrir do que se trata. Ainda assim, mantém cautela, imaginando que aquilo possa ser algum tipo de monstro. Ao chegar mais perto, percebe que a criatura não parece tão forte quanto outros inimigos que já enfrentou.
Isso o faz pensar que pode usar aquele ser para farmar pontos de experiência. Com essa ideia em mente, decide verificar os atributos da criatura. No entanto, assim que tenta observar suas estatísticas, sua cabeça começa a doer intensamente e seus olhos ardem. Uma mensagem do sistema ecoa em sua mente, informando que a habilidade de visualizar estatísticas ainda não fornece uma leitura precisa no nível 3. Logo depois, como resposta à tentativa forçada, sua habilidade sobe para o nível 4. Mesmo assim, o garoto fica intrigado, se perguntando que tipo de monstro exatamente está diante dele. Sem qualquer aviso prévio, a besta avança e o ataca de surpresa. Assustado, ele sai correndo e se esconde rapidamente atrás de uma árvore, tentando recuperar o fôlego. Ele entende que não é algo com o qual deva mexer de forma descuidada. Ainda assim, lembra que os atributos que conseguiu ver não eram nada impressionantes. Mesmo assim, decide evitar o confronto direto por enquanto e segue caminhando pela mata. Pouco depois, encontra algo no chão e pensa, por um instante, que pode ser apenas um balde de maçãs abandonado. Porém, ao tocar no objeto, descobre tarde demais que se trata de um monstro disfarçado, levando um golpe direto no rosto. Ao verificar suas estatísticas, percebe que é um monstro de rank D. Decidido a derrotá-lo, avança e usa seu ataque mais forte, mas se surpreende ao notar que a criatura é muito mais resistente do que imaginava, sofrendo apenas 1 ponto de dano. Ao tentar segurá-lo para acabar com o restante da vida, percebe que o monstro se regenerou completamente. Mesmo se esforçando ao máximo, não consegue causar dano algum. Frustrado, começa a se perguntar se aquela criatura não saberia nadar e decide testar essa possibilidade. Ao jogar o monstro no mar, finalmente consegue derrotá-lo, ganhando 36 pontos de experiência. Graças ao efeito do pequeno ovo ambulante, recebe pontos extras de experiência, subindo do nível 14 para o nível 15. Além disso, recebe o título de Rei Desprezível, e a habilidade Malfeitor sobe do nível 2 para o nível 3. Quando menos espera, a gangue dos caramujos aparece para vingar o companheiro derrotado. Ele percebe que, enquanto caía no mar, o monstro havia usado alguma habilidade para se comunicar com os outros. Mesmo assim, sem sentir medo, decide atacar de frente. Derruba um deles rapidamente e, com um único golpe poderoso, derrota todos os demais com extrema facilidade. Logo depois, recebe a habilidade Meteorito, ficando satisfeito por aquele ataque agora contar oficialmente como uma habilidade. Após derrotar todos os monstros à sua frente, ganha 595 pontos de experiência. Por causa do título do ovo ambulante, sobe do nível 15 diretamente para o nível 30. Sua habilidade de voo passa do nível 1 para o nível 2, e a habilidade de visualizar estatísticas sobe do nível 4 para o nível 5. O dragão fica bastante satisfeito por ter quebrado as cascas dos inimigos e, ainda assim, conseguido carne suficiente e evoluído vários níveis de uma só vez. Porém, nesse momento, ele se sente um pouco perdido. Além de carne, deseja vegetais, já que sabe que eles são muito importantes para uma alimentação equilibrada. No entanto, apesar de estar nesse nível elevado, ainda não aprendeu a transformação humana. Faltam 10 níveis para sua próxima evolução. E ele se pergunta se realmente vai demorar tanto assim para aprender a se tornar humano. De repente, ele ouve um som estranho vindo da frente. Ao olhar, pensa se tratar de um urso comum, mas ao observar melhor, percebe que nunca viu nada parecido antes. Trata-se de um urso feito de barro, algo extremamente incomum. Curioso, ele tenta analisar os atributos do monstro, mas seus status indicam que a criatura está muito distante para uma leitura precisa. Ao se aproximar mais, confirma suas suspeitas. É um urso de barro, um monstro de rank D, feito inteiramente de argila, extremamente poderoso e com grande capacidade de regeneração. Ao analisar melhor, percebe que o monstro está no mesmo nível que ele. Observando com atenção, acredita que pode vencê-lo. Caso consiga derrotá-lo, poderá moldar o barro livremente e queimá-lo, criando potes, jarros e até alguns móveis para sua casa. Ao atacar a besta, ela se defende habilmente usando espinhos de barro, forçando o dragão a recuar após alguns golpes. Ao observar a barra de vida do inimigo, percebe que ainda resta bastante energia. Além disso, a criatura possui a mesma habilidade de regeneração do monstro anterior. Ele tenta usar seu ataque de velocidade para derrotá-lo, mas mesmo acertando, o monstro se regenera novamente. Com isso, entende que pode vencê-lo se continuar reduzindo seus pontos de movimento. Porém, ao tentar atacar mais uma vez,
a criatura invoca uma poderosa tempestade de areia. O dragão fica em choque, pois não imaginava que um monstro daquele tipo tivesse um poder tão assustador. Em meio à tempestade, a besta acaba se transformando, o que ele entende como uma espécie de trapaça. Agora percebe que não conseguirá acertá-la com o golpe de rolamento, fazendo sua estratégia inicial ir por água abaixo. Mesmo assim, nota que o MP da besta está diminuindo rapidamente, o que significa que ainda há uma chance de vitória. Logo depois, a criatura parte para o ataque. O dragão desvia com relativa facilidade, mantendo cautela, e contra-ataca com precisão, arrancando o braço da besta. Ele percebe que a argila fica muito mais fraca quando separada do corpo principal. Usando isso a seu favor, molda a argila arrancada como se fosse uma esfera e a atinge com um meteorito, explodindo metade do corpo do monstro. Após derrotar a criatura, o dragão ganha mais 150 pontos de experiência, além de outros 150 pontos extras. Com isso, sobe do nível 30 para o nível 33 e desbloqueia a habilidade Quebra-Nozes ao atingir a besta. Apesar de ter sido uma batalha extremamente difícil, ele finalmente consegue a argila que queria para decorar sua casa. Em seguida, parte em busca de mais carne e alguns vegetais. Ao chegar à floresta, encontra um cogumelo extremamente nutritivo, mas também venenoso, capaz de causar paralisia por um longo período. Como não possui resistência a esse veneno, decide descartá-lo. Continuando sua busca, encontra uma planta carnívora, consegue derrotá-la, percebe que ela possui muitos nutrientes e decide levá-la para casa. A cena muda novamente para a mesma garota, que acaba resolvendo sair sozinha pela floresta, ignorando os conselhos de sua amiga. Ela pede desculpas mentalmente a Marielle por ter feito isso e quebrado sua confiança, mesmo tendo prometido que chamaria o pessoal da guilda para ajudá-la. Mesmo sabendo que as chances de encontrar o homem são mínimas, decide procurá-lo. Afinal, alguns pescadores afirmaram tê-lo visto passando pela floresta e, mesmo tendo apenas 1% de chance de encontrá-lo, resolve seguir em frente. Determinada a tentar salvar a vida de seu amigo, ela entende que, se tivesse impedido os dois desde o início, talvez nada disso tivesse acontecido daquela forma. Esse pensamento pesa em sua mente, fazendo com que a culpa tente dominá-la. Ainda assim, ela sabe que não adianta continuar se punindo por algo que já não pode ser mudado. Respirando fundo, decide seguir em frente, caminhando pela mata fechada na esperança de encontrar Doss com vida. Cada passo é dado com cuidado, seus sentidos atentos a qualquer movimento estranho ao redor. Quando menos espera, acaba sendo surpreendida por um monstro que surge repentinamente entre as árvores. Assustada, mas reagindo por instinto, consegue lançar seu golpe de fogo a tempo de se defender. Após o ataque, seu coração dispara e ela percebe o quanto está nervosa. Com isso, entende que precisa se acalmar rapidamente, pois agir sob tensão só aumentaria as chances de cometer erros fatais. A cena então retorna para o dragão, que acaba encontrando um monstro de rank D enquanto explora a região. Com o passar do tempo, a criatura começa a demonstrar um comportamento cada vez mais agressivo. No entanto, ele sabe que caso consiga derrotá-la, o monstro acabará se transformando em um vegetal com um sabor muito parecido com carne. Essa informação desperta sua curiosidade culinária, e logo ele começa a imaginar que poderia preparar um belo ramen usando todos os ingredientes que vem reunindo até agora. Enquanto pensa nisso, olha para o lado e acaba encontrando algo ainda mais surpreendente. Um cogumelo de rank A. Trata-se de um item extremamente valioso, conhecido por seu potencial raríssimo. Caso alguém conseguisse cultivá-lo com sucesso, seria possível revitalizar uma nação inteira cuja economia estivesse em decadência. O dragão fica genuinamente impressionado com aquela descoberta, já que poderia ganhar uma quantidade absurda de dinheiro com isso no futuro. No entanto, ele também se lembra de que aquele cogumelo possui propriedades alucinógenas extremamente perigosas, capazes de provocar uma forte sensação de euforia. Há cerca de 500 anos, foi descoberto que ele podia ser triturado e misturado com drogas estimulantes, o que acabou criando um enorme número de viciados e causando graves problemas sociais. Ciente disso, ele decide guardar o cogumelo com cautela, sem fazer uso imediato. Seguindo adiante em sua exploração, ele encontra uma árvore carregada de frutas maduras. Sem hesitar, decide colher todas, aproveitando ao máximo aquela oportunidade, sem deixar nenhuma sequer para trás. Enquanto isso, em outra parte da floresta, a garota continua procurando desesperadamente por seu amigo. Depois de caminhar por mais algum tempo,
Ela decide que dará apenas mais uma volta pela região e, caso não encontre qualquer sinal dele, pretende retornar para casa antes que escureça. A cena volta novamente para o protagonista, que finalmente conseguiu reunir todos os ingredientes necessários para cozinhar. Com cuidado, ele prepara uma sopa tão bem feita que o aroma por si só já dá água na boca. Após devorar um enorme prato da sopa, sente uma satisfação profunda e recebe o título de Mr. Cook, que sobe do nível 1 para o nível 3. Apesar disso, ele percebe que beber diretamente da tigela não é a forma mais prática e confortável. Pensando em melhorar sua qualidade de vida, decide que irá criar uma rede ou algum utensílio apropriado para facilitar as refeições no futuro. A cena muda para o dia seguinte, quando um grupo de pessoas viaja em uma carruagem pela estrada principal. Trata-se dos aventureiros que a guilda enviou para investigar o local onde o homem havia desaparecido. Todos parecem atentos e preparados para qualquer situação inesperada que possa surgir durante a missão. Em seguida, a história retorna ao protagonista, que está caçando vários tipos de lobos, aproveitando principalmente o couro das criaturas. No entanto, ao voltar para a floresta onde havia deixado seus suprimentos, ele se depara com uma situação irritante. Um grupo de macacos está devorando toda a sua carne seca. Ele sabe que, se sair dali por um momento sequer, eles vão comer tudo. Sem alternativas, entende que precisa resolver aquilo o mais rápido possível e começa a pensar em criar algum tipo de poção para lidar com aqueles macacos de forma eficiente. Depois de continuar caçando por mais algum tempo pela floresta, ele acaba se deparando com um monstro que nunca tinha visto antes. A criatura possui uma aparência estranha e intimidadora. Quando menos espera, acaba sendo atacado de surpresa. Por sorte, consegue desviar no último instante, evitando um golpe direto. Ainda assim, não sai ileso. Acaba recebendo um impacto forte. Perde o equilíbrio, cai no chão e desmaia. A besta permanece ali, observando o protagonista inconsciente e soltando uma risada perturbadora, como se estivesse se divertindo com toda a situação. Ao despertar, o dragão percebe que está perfeitamente orientado, sem qualquer confusão mental ou perda de consciência. Isso o surpreende, considerando o que havia acontecido momentos antes. Ele começa a se perguntar se venenos especiais realmente diferem tanto dos venenos comuns ou se, no fim, todos seguem o mesmo princípio. Logo em seguida, a conhecida janela de status surge diante de seus olhos, informando que a habilidade de visualizar estatísticas não fornece dados tão detalhados quando se encontra apenas no nível 3. O dragão já esperava por essa resposta, pois sabia que suas limitações atuais ainda eram muitas. Pensando melhor, ele se dá conta de que não viu nenhuma planta capaz de neutralizar o veneno que o afetou. Essa constatação o deixa inquieto, fazendo com que passe a se questionar sobre como poderia resolver aquela situação por conta própria. Ao vasculhar suas memórias, tentando organizar tudo o que havia aprendido até então, ele se lembra de que poderia obter algumas informações adicionais ao analisar o lagarto que o atacara. É então explicado, por meio do sistema, que se trata de uma princesa venenosa Lacerta, Rank D, um monstro astuto, conhecido por envenenar suas presas e apenas se alimentar dos restos depois que o veneno já fez efeito total. O dragão se pergunta, com certa incredulidade, se aquilo realmente tinha acontecido com ele. O status continua detalhando que, após ingerir substâncias extremamente tóxicas, essa criatura é capaz de produzir internamente um veneno ainda mais poderoso. Seus fluidos corporais podem funcionar como antídoto para o próprio veneno que ela gera, e ela costuma usar isso como moeda de troca para preservar sua vida quando acaba capturada por inimigos mais fortes. Com essa informação, o dragão entende que precisa capturar a lagarta viva para obter o antídoto. Ao se levantar, nota que consegue se mover sem grandes dificuldades graças à sua resistência natural ao veneno. Mesmo assim, ao começar a correr, percebe que a criatura pode estar por perto, aguardando pacientemente o momento certo para atacá-lo novamente. Ainda assim, decide arriscar, pois não vê outra opção. Ao olhar adiante, ele avista o lagarto. Usando sua habilidade de rolar, o dragão percebe rapidamente que a criatura também é capaz de executar o mesmo movimento. Logo depois, tenta repetir o ataque que havia usado contra a aranha anteriormente, acreditando que funcionaria mais uma vez. No entanto, acaba colidindo com o mesmo tronco de madeira que a lagarta costuma usar como apoio, caindo de forma desajeitada no chão. Ao olhar para trás, percebe que ela consegue atacar enquanto rola,
algo que ele não havia previsto. Depois de notar isso, o dragão passa a usar sua habilidade com mais cautela, desviando dos golpes da lagarta enquanto tenta conduzi-la para uma posição favorável. Pouco a pouco, ele consegue levá-la até a margem do rio, e com um movimento calculado, faz com que a criatura caia na água. No entanto, ele sabe que se ela for eliminada naquele momento, perderá a única chance de obter o antídoto. Assim, decide se concentrar no rio para salvá-la, usando seu golpe de fogo de forma controlada para trazê-la de volta à superfície. Ao ver a criatura bem à sua frente novamente, o dragão acredita que já esteja morto devido ao veneno acumulado em seu corpo, e acaba desmaiando. A cena muda para Miria, que caminha pela floresta com passos cuidadosos e acaba ouvindo a voz de sua amiga chamando. Marielle se pergunta onde a garota está, olhando ao redor com preocupação, mas logo escuta Miria à distância. Miria pergunta se ela estava procurando por ela, e a garota responde que sim. Como não havia há muito tempo, ficou preocupada e foi até sua casa, mas não a encontrou. Por isso questiona o que Miria fazia sozinha na floresta. Ela responde que estava de cama com um leve resfriado, mas decidiu sair para caminhar quando começou a se sentir melhor. Marielle apenas pede que ela não ande sozinha pela mata, pois é perigoso, e explica que recebeu um aviso da guilda, pedindo que Miria não se preocupe tanto com certos assuntos. A cena retorna ao dragão, que começa a se perguntar onde está ao recobrar a consciência. Logo se lembra de que havia sido envenenado e entra em alerta. Ao olhar adiante, vê o mesmo lagarto encarando-o calmamente. Ele pergunta em pensamento se a lagarta estava esperando para matá-lo, mas percebe que não sente dor alguma. Confuso, questiona se ela lhe deu um antídoto, e a lagarta responde que sim. Em seguida, o dragão a pega no colo de forma hesitante para agradecê-la por tê-lo salvo. Apesar da batalha intensa que tiveram, ele expressa o desejo de que se tornem amigos. O dragão comenta que, após tanto esforço e sofrimento, percebeu que talvez sejam almas gêmeas. Ao encará-la com mais atenção, nota que a lagarta é, de certa forma, até bem fofa. Ao chegarem em casa, ele oferece comida para ela e fica feliz por finalmente ter companhia durante as refeições. Observando melhor, o dragão percebe que nenhum dos dois possui um nome de verdade, apenas os títulos ligados às suas espécies. Dragão da praga jovem e criatura venenosa. Mesmo sendo apenas classificações, ele decide não pensar em nomes e prefere que ambos continuem assim. Ainda assim, não se importa em chamá-la simplesmente de você. Com o tempo, percebe que ela se apegou bastante a ele. Dessa forma, acabam se tornando os primeiros amigos um do outro. Ele diz que, se ela quiser, pode ficar e morar com ele sem restrições. O dragão então explica para a lagarta que aquele líquido estranho é o veneno especial que ele mesmo produziu. Ao vê-la comendo sem qualquer receio, comenta que aquilo poderia ser fatal para a maioria das criaturas. Logo depois, lembra que ela possui alta resistência, então não há motivo para preocupação. Vendo o quanto ela parece gostar, ele decide experimentar um pouco e percebe imediatamente que é extremamente venenoso, fazendo sua habilidade de veneno subir do nível 4 para o 5. A cena avança para o dia seguinte, quando ambos lutam juntos para se fortalecerem e derrotarem inimigos com mais facilidade. Após cada batalha, ficam ainda mais próximos e passam a agir em perfeita sintonia para conseguir alimento. Eles dormem juntos, e ao observar o rosto da lagarta enquanto ela descansa, o dragão percebe como é fácil esquecer que ela possui um veneno mortal. Mesmo assim, pede que ela não o morda enquanto dorme, embora aquilo pareça algo quase instintivo para ela. No dia seguinte, o dragão decide comer frutas e oferece algumas à lagarta, mas nota que ela não gosta nem um pouco. Sem hesitar, ela salta de seu ombro para procurar algo venenoso e acaba encontrando um cogumelo cadavérico, Rank B, um fungo que exala cheiro de cadáver e possui um veneno poderoso, algo que praticamente nenhum animal ousaria consumir. Ao olhar para frente, o dragão percebe a lagarta quase babando de vontade de comer aquilo. No entanto, ele não permite, afirmando que, se ela comer, ficará com um cheiro horrível. A lagarta fica bastante irritada com a recusa. O dragão chega a pensar que será atacado, mas ela acaba revelando a presença de um inimigo de duas cabeças. Ao observá-lo, percebe que a criatura possui atributos elevados e habilidades com nomes assustadores, muitas delas envolvendo gravidade. Ele não sabe exatamente como derrotar aquele monstro. Habilidades como tenaz e marcação
parecem servir para rastrear alvos, tornando a fuga quase impossível. Ao olhar para a lagarta, o dragão percebe que ambos pensam da mesma forma naquele momento. Ela começa a rolar para atacar, enquanto ele tenta acertar um soco direto, mas acaba sendo afastado pela força bruta da besta. Quando menos espera, o dragão recebe um golpe gravitacional devastador e quase é derrotado, sendo salvo pela lagarta no último instante. Ao usar seu golpe de fogo, percebe que o monstro possui uma habilidade de regeneração assustadora, algo que parece vir de outro mundo. Quando a criatura se prepara para usar novamente a gravidade, o dragão corre para atacar, mas acaba mordido. Ainda assim, aproveita a abertura para socar o inimigo, enquanto a lagarta aplica seu veneno. A besta consegue se curar mais uma vez, mas sua força começa a diminuir visivelmente. O dragão reconhece o efeito do veneno, pois já o experimentou antes, e sabe o quão pesado e debilitante ele pode ser. Feliz, o dragão começa a comemorar internamente, acreditando que a vitória está finalmente ao seu alcance. Seu coração acelera ao perceber que o inimigo já não demonstra a mesma força de antes. Em meio a esse pensamento, ele reflete que nunca desejaria evoluir para algo como um dragão de 2 cabeças. Para ele, aquela forma parecia antinatural, como se fosse o resultado de uma existência forçada a continuar vivendo a qualquer custo. Ao verificar o status do inimigo, entende o motivo de ainda estar de pé: a habilidade de sacrifício. A besta é capaz de arrancar uma de suas próprias cabeças para impedir que o veneno se espalhe pelo corpo, sobrevivendo à custa de uma dor absurda. Antes que consiga reagir totalmente, o monstro ataca com velocidade extrema, surpreendendo até mesmo o dragão. Por instinto, ele se joga para o lado e consegue desviar por muito pouco, sentindo o vento cortante passar rente ao seu corpo. Os dois passam a trocar diversos golpes em sequência, cada impacto ecoando pela floresta. Mesmo assim, o dragão começa a levar vantagem. Aproveitando uma abertura, ele acerta um soco certeiro que lança o inimigo para o alto. Sem dar tempo para a criatura se recuperar, encerra a luta com um poderoso golpe de MMA, esmagando o corpo da besta contra o chão e colocando um fim definitivo no combate. No entanto, a sensação de vitória dura pouco. O dragão fica extremamente apreensivo ao perceber que sua amiga não responde de forma alguma. O silêncio ao redor se torna sufocante. Tomado pelo medo, ele sente algo que nunca havia experimentado antes. Desesperado, faz uma prece silenciosa, pedindo a Deus que não lhe conceda a habilidade de se transformar em humano ou qualquer outro poder grandioso. Implora apenas para que ela seja salva. Pouco depois, seus olhos se arregalam ao notar vários rastros de sangue espalhados pelo chão, o que faz seu coração afundar ainda mais. Quando menos espera, ela surge diante dele, gravemente ferida, com o corpo coberto de marcas profundas. Antes que o dragão consiga reagir, a outra cabeça da criatura aparece de repente, ainda viva. Tomado pela raiva e pelo instinto de proteção, ele ataca sem hesitar. Cada golpe é carregado de fúria pura, e a criatura não resiste por muito tempo, sendo derrotada de forma brutal. Ao pegar sua amiga nos braços, o dragão percebe o quanto ela está machucada e sente um aperto profundo no peito. Nesse exato momento, uma nova notificação surge. Ele recebe 234 pontos de habilidade e desbloqueia a capacidade de se transformar em humano, um poder que chega junto com emoções que ele ainda não sabe como lidar. A cena então muda para o vilarejo, onde as garotas conversam tranquilamente. Uma delas comenta que acabou de terminar de limpar a entrada e o corredor, passando um pano final para garantir que tudo estivesse em ordem. Ela observa que quase nunca recebem visitas de pessoas de fora da cidade e demonstra curiosidade sobre como essas pessoas devem ser. Ao olhar para a mesa, percebe a presença de um livro diferente. A garota explica que o pegou porque achou que a amiga iria gostar bastante do conteúdo. Ao abrir o livro, ela comenta que, para enfrentar as ameaças descritas ali, é preciso se tornar um aventureiro e treinar muito, talvez por anos, para ter alguma chance real de sobrevivência. Ela ressalta que monstros acima do rank B são extremamente perigosos e que apenas heróis ou santos são capazes de enfrentá-los de frente. Em seguida, a garota pergunta, com curiosidade, sobre os dragões de pedra. Sua amiga explica que essas criaturas normalmente são de rank C, mas que podem se tornar ainda mais fortes caso evoluam, o que as torna ainda mais perigosas. Por isso, pede que ela tome cuidado e evite ir à floresta sem necessidade. De repente, barulhos são ouvidos do lado de fora, indicando que os aventureiros finalmente chegaram ao vilarejo,
trazendo consigo histórias, riscos e novas possibilidades. E assim termina mais um episódio. Espero que tenham gostado, e se gostaram, deixem o like e se inscrevam no canal para mais conteúdos. Nos vemos na próxima semana. Tchau! A cena muda para duas garotas caminhando por uma estrada de terra no meio do caminho entre a vila e a floresta. O clima é tranquilo, mas a tensão da missão é perceptível no ar. Uma delas quebra o silêncio e questiona a amiga sobre a decisão que tomou. Pergunta por que aceitou uma missão de rank C, estando apenas com uma elfa como parceira. Missões desse nível não são simples. Exigem preparo, experiência e, muitas vezes, um grupo numeroso para lidar com imprevistos. Para alguém ainda em ascensão na guilda, aquilo parecia um risco desnecessário. Ela insiste que talvez fosse mais prudente esperar por mais membros antes de se aventurarem tão fundo na floresta. A outra garota responde com leveza, quase despreocupada. Diz que, se as duas estiverem juntas, tudo ficará mais fácil. Com um sorriso provocador, acrescenta que, se a situação ficar realmente ruim, pode simplesmente sair correndo e deixá-la para trás. A amiga para imediatamente, irritada, e pergunta se ela realmente a abandonaria para morrer. A garota ri e diz que era apenas uma brincadeira. Depois explica que, apesar de ser classificada como Rank C, a missão não envolve derrotar monstros poderosos, mas apenas explorar a floresta e coletar informações. Em teoria, não deveria ser algo particularmente perigoso. Então, em tom mais sério, lembra que estão procurando uma pessoa que pode já estar morta. A cena retorna para momentos antes, quando as duas ainda estavam na vila, conversando com quem solicitou a missão. A contratante demonstra surpresa ao ver uma elfa ali, comentando que não é comum uma elfa viver entre humanos em uma vila pequena como aquela. A jovem responde calmamente que é apenas meio elfa e se apresenta como Marielle. Seu tom é firme, mas educado. Logo em seguida, Marielle pede que não revelem os detalhes da missão para Miria. A pessoa que procuram está mais morta do que viva. Ele fazia parte do grupo de Miria, e juntos enfrentaram um dragão de pedra em uma batalha difícil. Desde então, Miria se culpa pelo destino de Doss, acreditando que poderia ter feito algo diferente. Marielle suspeita que, movida pela culpa, Miria tenha ido sozinha para a floresta em busca dele, algo extremamente perigoso. Por isso, deseja descobrir a verdade antes que uma nova tragédia aconteça. A cena corta para o dragão, que após longos esforços, conseguiu preparar remédios eficazes para que sua amiga lagarta se recuperasse completamente. Satisfeito com o resultado, decide sair da caverna por um momento para conferir seus atributos depois de subir de nível. Ele sabe que precisa se afastar, pois, se realizasse sua transformação em humano diante da lagarta, ela poderia atacá-lo por instinto. Além disso, ainda não sente vontade de retornar à vila e reencontrar Miria, temendo complicações. Observando seu reflexo na superfície tranquila de um lago, começa a imaginar como seria sua forma humana. Se realmente se tornasse humano, o que faria? Não deseja abandonar a lagarta, mas admite que viver em uma aldeia humana parece tentador. Talvez pudesse alternar entre a caverna e a vila a cada 3 dias. A simples possibilidade de conquistar a confiança dos humanos o anima. Com o coração acelerado pela expectativa, ativa a transformação. O resultado, porém, está longe do idealizado. Ao olhar para o reflexo novamente, sente-se decepcionado. Considera-se ainda mais feio do que antes. Irrita-se com o sistema, pois a forma humana não corresponde à imagem que imaginava. Para piorar, ao verificar seus atributos, percebe que ataque e defesa caíram pela metade. A transformação traz vantagens sociais, mas enfraquece seu poder de combate. Frustrado e irritado, desfaz a transformação e permanece abatido por alguns instantes. A narrativa retorna às duas garotas, agora caminhando pela floresta densa. O ambiente é silencioso demais, o que as deixa ainda mais atentas. À frente, encontram a entrada de uma caverna. Próximas à entrada, há esculturas impressionantes. Uma representa um dragão e a outra parece uma figura humana. A meio-elfa observa atentamente e conclui que aquilo só poderia ter sido feito com magia poderosa. O cenário ao redor é inquietante. Pedaços de carne estão espalhados pelo chão, sugerindo que algo grande e predador vive ali. Mesmo assim, decidem entrar com cautela. Para surpresa delas, o interior da caverna é iluminado e surpreendentemente organizado. Não parece o covil caótico de uma besta comum. Encontram até um pote com frutas ainda frescas, o que indica hábitos incomuns. De repente, dão de cara com a lagarta.
A criatura, assustada, se esconde rapidamente nas sombras. A tensão aumenta. A garota conclui que precisam sair dali imediatamente. Do lado de fora, o dragão observa as duas entrando em sua casa. Pergunta-se se são humanas, já que uma parece apenas meio humana. Imagina que devem estar impressionadas com a organização da caverna. Sabe, porém, que se aparecer em sua forma de dragão, será visto apenas como um monstro. Decide usar novamente a transformação humana. Ao surgir diante delas, tenta se apresentar de maneira pacífica. Entretanto, as garotas se assustam com a aparição repentina. Instintivamente, atacam e fogem da caverna o mais rápido que podem. Já a uma distância segura, discutem se devem retornar à vila e contar o que viram. Estão em choque ao descobrir que há dragões vivendo naquela floresta. A garota decide que é melhor não espalhar a informação de imediato. Relatarão à guilda para que uma equipe maior investigue com segurança. Pergunta se devem sair da floresta e chamar o grupo habitual. A amiga concorda, afirmando que entrarão em contato assim que possível. No dia seguinte, o dragão acorda desanimado, considerando o ocorrido um completo desastre. Ao retornar à caverna, pede um favor à lagarta. Há um bando de macacos que vive roubando sua carne seca, e ele decidiu lhes dar uma lição. A lagarta prepara um veneno potente para que ele misture a carne como armadilha. Eles aguardam até que um dos macacos caia na isca. Quando percebem o envenenamento, os macacos entram em fúria e chamam reforços. Surge então o líder do bando, enorme e imponente. O dragão reconhece imediatamente que se trata de um monstro de classificação superior. Ao verificar o status, descobre que é Rank Debais, uma forma evoluída de orangotango que derrotou o antigo Alpha para assumir a liderança. Entre eles, evoluir por meio de batalhas é considerado algo sagrado. Além disso, o líder domina magias de suporte que fortalecem todo o clã. O dragão lança uma poderosa bola de fogo, mas os macacos criam uma barreira defensiva que bloqueia o ataque. Em seguida, avançam em grupo. Com o apoio da lagarta, ele derrota alguns inimigos, mas o líder consegue agarrar a lagarta e a arremessa contra uma árvore. Por sorte, o dragão a segura antes do impacto. Nesse momento, entende que, se o combate continuar daquela forma, ambos morrerão. Recordando-se de uma habilidade de telepatia recém-adquirida, tenta negociar. Pede que o líder acalme seus subordinados e oferece o antídoto preparado pela lagarta em troca de uma trégua. O orangotango responde friamente que isso está fora de questão. Eles representam uma ameaça grande demais para ser ignorada. É melhor eliminá-los agora, mesmo que isso custe algumas baixas. O dragão argumenta que, se continuarem lutando, ninguém sairá vivo. Para ele, os macacos só sabem resolver conflitos até a morte. Ainda assim, o líder finge aceitar a proposta. Enquanto a lagarta aplica o antídoto no macaco envenenado, tudo revela-se uma armadilha. Aproveitando a distração, sequestram a lagarta. O verdadeiro objetivo do líder é forçar um duelo direto, um combate 1 na 1. O confronto começa brutal. O orangotango lança o dragão para longe e mantém uma ofensiva incessante. O dragão recua, buscando espaço e analisando o ritmo do adversário. Quando o líder avança novamente, ele ativa sua habilidade de investida, salta com precisão e desfere um golpe que afunda o pé do monstro no chão. Aproveitando a abertura, executa uma sequência impressionante de ataques, reduzindo drasticamente a vitalidade do inimigo. Quando tenta aplicar o golpe final, é surpreendido por um contra-ataque violento e arremessado para longe. Diante de seus olhos, o líder dos macacos evolui mais uma vez, fortalecendo-se com o poder conquistado em batalha. O confronto, que já era perigoso, acaba de atingir um nível ainda mais ameaçador. Em meio a uma intensa e brutal troca de golpes, o dragão começa a perder a vantagem que havia conquistado. Seus movimentos já não são tão precisos quanto antes, e o cansaço pesa sobre cada músculo. Em um momento de descuido, o líder dos macacos aproveita a abertura e desfere um soco direto em seu estômago. O impacto é devastador, fazendo o ar escapar de seus pulmões enquanto a dor se espalha por todo o corpo. Ainda assim, mesmo sentindo que suas forças estão no limite, ele avança novamente, decidido a não recuar. O orangotango, igualmente ferido, também se recusa a ceder. Os dois passam a trocar socos em sequência, cada impacto ecoando pela floresta como o som de madeira sendo partida. A terra sob seus pés se rompe, árvores ao redor tremem, e os demais macacos observam em silêncio tenso. Não há mais estratégia refinada, apenas força bruta, resistência e determinação.
A luta chega a um ponto crítico. Ambos estão exaustos, mal conseguem se manter de pé. Suas respirações são pesadas, os corpos cobertos de marcas da batalha. Fica evidente que quem acertar o próximo golpe decisivo sairá vencedor. Não haverá segunda chance. Reunindo o restante de suas forças, o dragão concentra tudo o que lhe resta em um único movimento. Com um rugido rouco, avança e desfere um último soco certeiro, atingindo o líder dos macacos em cheio. O impacto é suficiente para derrubá-lo. O enorme corpo do orangotango cai contra o chão com força, levantando poeira e folhas secas. Por um breve instante, o dragão acredita ter vencido. Nesse momento, surge diante dele a notificação do sistema. Sua habilidade. Golpe do dragão evoluiu do nível 2 para o nível 3. A informação pisca diante de seus olhos, confirmando o crescimento obtido através da batalha. Porém, antes que consiga sequer assimilar a conquista, o líder dos macacos, movido por puro instinto e força de vontade, ergue-se em um último esforço desesperado. Com o que resta de sua energia, o orangotango acerta um golpe direto no rosto do dragão. O impacto faz sua visão girar, o mundo ao redor se distorcer. O equilíbrio se perde completamente. Sem forças para continuar, ambos acabam desabando quase ao mesmo tempo, vencidos pelo próprio limite. Mesmo inconsciente, o sistema continua a funcionar. Uma nova notificação surge, confirmando que ele ganhou pontos de experiência suficientes para subir do nível 37 ao 39. Apesar do estado crítico e da exaustão absoluta, a batalha trouxe recompensas significativas. O confronto não apenas fortaleceu seu corpo, mas também elevou suas habilidades a um novo patamar. A floresta retorna lentamente ao silêncio, marcada pelas cicatrizes do combate. E assim termina mais um episódio. Se você gostou da história e quer acompanhar os próximos acontecimentos, deixe o seu apoio e continue acompanhando essa jornada. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Ao recuperar a consciência, ele se vê de volta à caverna, diante de um lagarto preto. A memória da batalha contra a garota gigante ainda é recente, mas logo percebe que os monstros ao redor não demonstram hostilidade. Por ter vencido o antigo líder, ele agora é o novo mestre da Horda. Testando sua autoridade, dá comandos simples e ensina uma técnica de movimento, que os subordinados aprendem instantaneamente, demonstrando obediência e talento inesperado. Com o novo título consolidado, a caça excessiva deixa de ser prioridade. O estoque de carne é suficiente, e ele decide aproveitar o interesse das criaturas para ensiná-las a preparar alimentos, delegando tarefas como cortar, temperar e marinar. Apesar do comportamento estranho da Horda, a vantagem é clara. Agora pode dividir responsabilidades. O crescimento do grupo cria outra necessidade urgente: armazenamento. Ele decide produzir potes e descobre que muitos monstros possuem grande destreza manual. Após uma demonstração, delega a produção de cerâmica usando a argila especial obtida do urso de barro, cuja resistência impressiona. Um monstro mais robusto tenta ajudar, mas suas patas não servem para trabalho delicado. Com o sucesso do material, ele amplia os planos e ordena a expansão da caverna, transformando o local em uma base estruturada sob comando da Horda. Enquanto a construção avança, a ausência de Daz e Romina começa a preocupar. A lembrança de um dragão alterado por substâncias misteriosas reforça a suspeita de que algo grave está acontecendo na floresta. Ele alerta Yuno. A investigação da caverna pode ser apenas o início de um problema muito maior. O descanso durou pouco. Além do poder pessoal, a prioridade era a base. Ele aproveitava a caminhada pela floresta para coletar todo tipo de planta e material que pudesse fortalecer a estrutura da caverna, transformando a exploração em algo quase terapêutico. O lagarto preto e o restante da horda seguiam em fila, mas o clima mudou de repente. O grupo parecia em êxtase, uma euforia estranha que beirava a loucura. A cena corta para Mariel na floresta, caminhando apressada entre as árvores e a vegetação densa. O rosto dela demonstra preocupação e determinação. Ela está à procura de seu amigo Duz, e depois de esperar por notícias que nunca chegaram, decide que não pode mais ficar parada. Resolve que irá sozinha. Antes de partir, despede-se das amigas e afirma que precisa fazer isso para encontrar Duz e finalmente ficar em paz consigo mesma. Mesmo com medo, sabe que precisa seguir em frente. Ela respira fundo, ajusta seus pertences e avança pela mata fechada, desaparecendo entre as árvores. A cena então volta para o dragão na floresta, caminhando ao lado de seu amigo lagarto.
Ele segue atento, observando o ambiente ao redor, enquanto o companheiro permanece vigilante. O clima parece calmo à primeira vista, mas há tensão no ar. O dragão mantém o passo firme, como se pressentisse que algo está prestes a acontecer, enquanto continua explorando a floresta ao lado de seu aliado. Enquanto caminha, lembra que falta apenas um nível para evoluir. Isso deixa o objetivo do dia muito claro: juntar o máximo de experiência possível, coletar materiais para reforçar a base e observar as plantas pelo caminho, já que algumas podem ser úteis depois. Explorar a floresta, no fundo, já virou quase um passatempo. Ele comenta isso com o lagarto negro, tentando soar leve, mas logo percebe que há algo estranho no ar. O grupo parece animado demais. Todos estão testando armas novas, rindo alto, empolgados com o aumento no poder de ataque. A energia é alta, quase exagerada. Ele pede ao lagarto que avise assim que encontrar alguma presa interessante. Ainda assim, sente aquele incômodo persistente por não conseguir falar a língua deles corretamente. A comunicação falha o frustra mais do que deveria. Pouco depois, o silêncio da floresta é quebrado quando um grupo de lobos surge entre as sombras, rosnando enquanto circula a área. O dragão se prepara para atacar, ajustando a postura e concentrando energia, pronto para eliminar as criaturas antes que se aproximem. No entanto, antes que ele possa agir, os macacos avançam primeiro. Determinados e coordenados, partem para cima das bestas com movimentos rápidos e precisos. O confronto dura pouco. Trabalhando em conjunto, os macacos vencem sem grande dificuldade. O dragão observa, analisando cada movimento, e percebe que seus aliados estão cada vez mais eficientes em batalha. Satisfeito, decide que não há necessidade de permanecer ali. Resolve seguir adiante ao lado do lagarto, avançando para partes mais profundas da floresta. A cena então muda para Mariel. Ela caminha entre as árvores, cansada e desorientada. O cenário parece igual em todas as direções, dificultando qualquer noção de caminho. Está perdida. Enquanto tenta se orientar, avista Dus parado alguns metros adiante. O coração dela dispara. Aliviada, chama pelo nome dele, esperando que ele se vire. Mas o garoto não responde. Ele continua andando em passos lentos, como se não tivesse ouvido nada. A atitude estranha faz o alívio de Mariel se transformar em inquietação. Antes que consiga alcançá-lo, uivos ecoam pela floresta. O som vem de várias direções, e quando ela percebe, já é tarde. Lobos surgem entre as árvores, fechando o cerco. Mariel gira o corpo, tentando encontrar uma rota de fuga, mas está cercada. A cena retorna para o dragão e o lagarto, que continuam caminhando atentos pela floresta, sem imaginar o que está acontecendo não muito longe dali, e o perigo que se aproxima. O lagarto passa o dia inteiro agindo de maneira diferente. Seus movimentos estão mais curtos, o olhar distante, e ele evita se aproximar demais. Fica incomodado porque o dragão passa quase todo o tempo com os macacos, dando ordens e acompanhando as atividades do grupo, e quase não lhe dá atenção. Isso o deixa chateado, mesmo que tente disfarçar mantendo a postura firme. O dragão, ocupado com suas novas responsabilidades, demora a perceber. Quando nota a distância entre os dois, decide se aproximar e pede desculpas de forma sincera. Explica que agora é o líder do grupo e que precisa pensar na segurança de todos, organizar estratégias e garantir que ninguém se machuque. Por isso, acaba ficando ocupado quase o tempo todo. Ainda assim, deixa claro que o lagarto continua sendo importante. Promete que, a partir do dia seguinte, vai reservar um tempo apenas para os dois. Um momento sem obrigações, em que poderão caçar juntos, explorar novos caminhos e se divertir como antes. Ao ouvir isso, o lagarto se anima imediatamente. A expressão muda e a tensão desaparece. Ele se aproxima com naturalidade, como faziam antigamente. Porém, no meio da diversão, um som diferente ecoa entre as árvores. Não é algo comum. Os dois param no mesmo instante. A brincadeira termina. Eles trocam um olhar atento e assumem postura defensiva, concentrados no que pode estar se aproximando. Então ele ouve uma voz familiar cortando o ar. Milia. Algo aconteceu. Sem pensar duas vezes, ele corre na direção do som. Enquanto avança, a mente já trabalha no pior cenário possível. E se houver outros humanos por perto? E se for uma armadilha? Quando finalmente chega, encontra tensão espalhada pelo ambiente. Alguém insiste que não é inimigo. Ele avisa que é perigoso. Tarde demais. Pergunta se ela está bem. Verifica rapidamente o HP dela. Ainda está alto. Alívio. Mesmo assim, ele admite para si mesmo. Se Milia estiver em risco real, ele vai agir. Não importa o que isso custe ou quem precise enfrentar.
Nesse instante, notificações surgem diante dele. Pequeno herói sobe do nível 2 para 3. Caminho do mal vai de 3 para 4. Ele ironiza a voz de Deus internamente e pede, quase como uma súplica silenciosa, que Milha fique segura. Sem hesitar, ele corre na direção de um dos lobos e o atinge com tanta força que a criatura é arremessada para longe. Mas antes que pudesse respirar aliviado, nota que os outros já o cercaram por todos os lados. Ao tentar consultar suas estatísticas para entender melhor a situação, percebe que os números estão embaralhados, como se alguma energia estivesse afetando tudo ao redor. Sem tempo para pensar demais, decide resolver aquilo na base da força. Avança contra os monstros com o corpo envolvido em chamas intensas. Um dos lobos cai quase imediatamente, mas os demais atacam juntos. Mesmo assim, ele bloqueia os golpes usando apenas uma das mãos, demonstrando uma resistência impressionante. Em poucos instantes, todos estão derrotados, provando que aquela emboscada não era suficiente para pará-lo. Após a batalha, ele recebe uma grande quantidade de experiência. Porém, ao se virar, percebe que a garota está assustada. Tentando mostrar que não é uma ameaça, ele repete um gesto que já havia feito antes. Aos poucos, ela se lembra. Aquele é o mesmo dragão que a salvou anteriormente. O clima muda e os dois ficam felizes por se reencontrarem. Mesmo assim, não há tempo para conversa, pois vários monstros ainda se aproximam. Determinada, a garota sobe nas costas dele e juntos avançam contra os inimigos. E assim chega ao fim mais um episódio. Espero que todos vocês tenham gostado. Se curtiram, deixem o like e se inscrevam no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Vejo vocês na próxima semana. Até mais!